Você tem alguma situação na sua vida que parece que nunca muda? Ou uma pessoa que é meio que uma pedra no seu sapato e que você pensa que essa pessoa tem que mudar, mas ela nunca muda? Se isso acontece na sua vida, então assiste o vídeo de hoje que talvez ele possa te ajudar. Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai conversar sobre situações da vida que nunca mudam. Tá passando um helicóptero por aqui, mas tudo bem, vamos continuar. Bom, algumas vezes nós passamos por algumas situações na vida que parecem não mudar, né? Ou seja, pessoas que têm um comportamento estranho com a gente e a gente acha que elas devem mudar, ou situações da vida mesmo que parecem que ficam empacadas e não saem do lugar. Esses dias eu estava comentando com a minha mãe sobre uma situação da nossa vida e minha mãe comentou assim: eu já orei, já fiz algumas coisas, mas parece que essa situação não muda. E aí depois, refletindo sobre a situação, uma frase veio na minha mente que é a seguinte: se essa situação não muda, o que você precisa mudar em você? Você já pensou que na grande maioria das vezes, nas situações que acontecem conosco, a gente espera que a mudança seja sempre externa, que ela venha de fora para dentro? Ou seja, eu só vou ser feliz ou só vou estar bem se o outro mudar o comportamento dele, se aquela situação se modificar. E a gente está sempre com foco no externo e não no interno, no que nós somos e no que nós podemos fazer para melhorar aquela situação. Por exemplo, vamos supor que você tem um colega de trabalho que é uma pedra no seu sapato, é folgado, sei lá, fofoqueiro, faz algumas coisas estranhas, né? Tenta te prejudicar, e você vê que aquela pessoa não muda. Você já pediu, fez orações, mentalizou positivo, sei lá, às vezes tá ali, né, pensando positivo, mudando a sua vibração e aquela situação tá sempre se repetindo, né? E aí eu te pergunto, o que você precisa mudar em você? Às vezes é sua forma de se relacionar com a pessoa. Talvez ela tenha que começar a ser mais superficial, né? Menos presente, menos próxima. Talvez você tenha que parar de falar da sua vida para aquela pessoa no ambiente de trabalho, né? Ou talvez você tenha que praticar o perdão, por que não? Às vezes aquela pessoa está te causando tanta raiva que você começa a sentir um mal-estar quando aquela pessoa se aproxima, que ela vem falar com você, então talvez seja a hora de perdoar. E perdoar, gente, é uma coisa muito interessante porque não necessariamente você precisa conviver com a pessoa e se dirigir a ela o tempo todo, mas você precisa perdoar para você, por você, para você se sentir melhor. E o exercício nesse caso de perdão, que eu acho muito interessante, é você escrever uma carta de perdão. Como assim? Você vai escrever tudo o que aconteceu, o que a pessoa te causou numa carta, como se você estivesse escrevendo para a pessoa. E aí no final que você lê e processar aqueles sentimentos, né, você pode fazer uma oração de perdão, enfim. E aí você queima, joga fora, rasga depois essa carta. É um exercício que ajuda bastante quando a gente está com dificuldade de perdoar alguma situação que aconteceu na nossa vida. Então essa é uma dica extra para vocês aí. Então é interessante quando uma pessoa não muda, uma situação não muda, a gente começar a olhar um pouco mais pra gente. Uma vez eu assisti um vídeo da Cris Carr, não sei se você conhece o trabalho dela, ela fala sobre alimentação saudável, ela não é brasileira, ela é americana. E ela falava num vídeo que a gente só consegue mudar as pessoas quando essas pessoas ainda usam fraldas, ou seja, quando elas ainda são bebês, né? A gente ainda consegue modelar ali o comportamento, dar um exemplo que a criança vai seguir, mas depois que cresce, vai, né, desenvolvendo a personalidade e que vira adulto, é muito mais difícil que a gente mude alguém. Então a gente tem que olhar pra gente mais. O que eu preciso mudar em mim? E às vezes o que você precisa mudar em você vai até te afastar daquela pessoa, daquela situação, mas é que você ainda não está conseguindo enxergar, né? Eu sei que é chato porque parece que a gente está trazendo a responsabilidade pelo erro do outro para a gente, né? Mas não é isso, porque na verdade a gente está trazendo paz de espírito para a gente, porque quando a gente decide mudar em algo que está atravancando o nosso caminho, a gente está em busca da paz de espírito, em busca do melhor. Porque se aquela situação continua e ela está me causando mal, por que não? Então trazer a responsabilidade para mim e fazer as mudanças necessárias. Às vezes um afastamento, às vezes uma
relação mais superficial, às vezes o perdão, como eu expliquei anteriormente. Então, é trazer para você a responsabilidade não pelo erro do outro, não pela falta de consciência do outro, mas sim pela minha paz de espírito, para eu me sentir melhor, entende? Então, às vezes, quando uma situação não muda, que parece que está atravancada, que tem uma pedra no seu caminho, talvez você precise contornar a pedra. Muitas vezes a pedra que está lá parada não vai sair do lugar, mas você pode fazer o movimento de contorná-la, né? De tentar ir pela margem, ao invés de querer ficar tentando remover a pedra e sofrendo, machucando as mãos e, né, se martirizando por uma situação que não muda. O outro não muda, então talvez você precise mudar algo dentro de você. Eu espero que você tenha gostado, então, da reflexão de hoje. E uma forma também de fazer esse exercício, até me esquecendo, agora que eu lembrei, é você pegar uma folha de papel sulfite, né? Uma folha assim, em branco. E aí você escrever nessa folha a situação que você está sofrendo, que está passando. E aí você faz um exercício respiratório, respira profundamente 3 vezes. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca 3 vezes e escreve no papel a situação, o que ela está te causando, e aí você faz a seguinte pergunta: o que eu preciso mudar em mim? E aí você vai respirar mais uma vez profundamente, se conectar com o seu eu interior, com Deus, em você, e aí você vai escrever no papel o que você precisa fazer. E tenha certeza que a inteligência divina que mora em você vai te dar as melhores respostas se você estiver aberto para essa conexão. Então é isso, pessoal. Agora sim, terminando o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho como terapeuta floral, é só entrar nas redes sociais ou me mandar um e-mail, tem todos os dados aqui embaixo na caixa de descrição. Vai ser um prazer para mim ser a sua terapeuta. Agradeço a sua presença aqui como sempre. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.